Nos últimos anos, o número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no país tem aumentado de maneira significativa. Em novembro de 2015, havia 96 mil menores nessa condição. Em 2016, já eram 192 mil. O tráfico de drogas é o crime mais frequente entre os jovens que cometem atos infracionais. Cerca de 90% dos jovens que cumprem medida socioeducativa são do sexo masculino. E a liberdade assistida é a medida mais aplicada aos menores, atingindo 83.603 adolescentes. Mas o que são medidas socioeducativas em meio aberto? Qual a importância dessas medidas para a redução da violência? Usaremos o caso do NAI, Núcleo de Atendimento Integrado de São Carlos, como exemplo. O que produz a violência? Se o adolescente ele é tratado como adolescente, ele é rebelde, ele é cabeçudo, ele é teimoso, mas ele é adolescente e ele está aberto a uma proposta pedagógica. Você consegue fazer com ele um caminho. Se o adolescente é tratado como bandido, ele vai se comportar como bandido. E a medida socioeducativa, como ela está colocada no ECA, depois no SINASE, que é outro documento nacional, ela tem esse caráter socioeducativo. Ela tem um caráter de poder, mesmo numa situação infracional, ter um atendimento diferenciado para esse garoto, para que ele possa superar essa condição, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem um artigo, que é o artigo 88, inciso 5º, que dispõe que todas as forças vivas de uma sociedade devem se unir em prol da ressocialização do adolescente infrator. Se nós começamos a trabalhar nos pequenos atos infracionais, começamos a trabalhar com uma política integrada, começamos a trabalhar realmente com uma medida bem organizada, bem estruturada, oferecendo não um atendimento rápido, quinzenal, ou mesmo que fosse semanal ao adolescente, mas oferecendo atendimentos que demorem aí, em média, 1 hora, com outras possibilidades de atividades esportivas, artísticas. O que acontece? Se nós damos consistência ao atendimento do meio aberto, nós conseguimos evitar justamente a necessidade de se chegar à internação. O NAI é uma política diferenciada, né, construída a várias mãos no final da década de 90. Na verdade, uma opção para essa questão de internação. Para mim foi bem assustador, bem rebelde. Nas primeiras semanas eu não ia. Só que aí o que acontece? Lá não era só a gente que fazia o atendimento, os pais também tinham atendimento. A gente tinha visita em casa, né? E aí as orientadoras foram na minha casa. Aí comecei a frequentar, aí vai o primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês, que daí eu já fui, né, me identificando, aí foi apresentando os cursos, eu fui me adaptando. Fui entrando num curso, fui entrando em outro, acabei que participei de quase todos, né? Tem até um deles que até hoje eu sou muito grata, que foi o de pintura que eu fiz, de pintura em tela, né? Que eu gosto muito. O NAI não é nenhuma criação da cidade de São Carlos ou das pessoas que se envolveram com ele. O NAI, repito, é uma disposição legal, que está na lei e que deve ser observada. Nós conseguimos colocar no mesmo ambiente o sistema de justiça e também o sistema de rede de atenção ao adolescente infrator. E aí já uma articulação com serviços de educação, pensando no retorno para a escola, com outras ONGs pensando em profissionalização, quais eram as demandas que esse garoto trazia, né, no seu contexto. As características do NAI quais são? O atendimento ágil, o atendimento rápido, integrado com os diferentes parceiros atuando dentro de um comum acordo, a partir de um protocolo, tendo como centro o adolescente e procurando, sobretudo, atender a todos os casos indistintamente, leves ou graves. Na medida em que se começa a atender os leves,
eles deixam de se tornar graves, porque o adolescente é desestimulado na prática do ato infracional. Carinho, de afeto, de compreensão, de amizade, sabe? Pessoas que sabe o que você está passando, sabe conversar, sabe te orientar, você entendeu? Esse é o papel também da medida socioeducativa, né? Modificar, fortalecer, emancipar o adolescente e também refletir para que isso não volte a acontecer, né? Responsabilizando, corresponsabilizando a família, corresponsabilizando os núcleos que ele faz parte, né? Realmente trazendo uma vinculação no serviço, nos serviços, né? Que ele está excluído de alguma forma, escola, saúde, pensando todas essas frentes importantes para um bom desenvolvimento, né? E uma boa acolhida desse adolescente. Ainda é necessário ao longo de todo o país, né, que a gente consiga ter a implementação das medidas socioeducativas em meio aberto, né? Sejam elas a de prestação de serviços à comunidade, de liberdade assistida. Então é fundamental que a gente consiga implementar programas que façam a execução dessas medidas. Por quê? Nesses espaços, os adolescentes com bom atendimento, ele consegue repensar a sua história, ele consegue buscar novas alternativas.